fase de transição em adultos corresponde a uma fase em que a pessoa consegue realizar marcha por curtas distâncias ou em que ainda se consegue colocar em pé autonomamente, sendo que para se deslocar em médias ou longas distâncias necessitará de dispositivos auxiliares como cadeira de rodas manual ou elétrica. Por conseguinte, serão pessoas moderadamente dependentes de terceiros para a realização das suas atividades de vida diária. O posicionamento na cadeira de rodas é essencial de forma a evitar ou retardar o aparecimento de problemas como, por exemplo, retrações musculares, escolioses, entre outros. Neste sentido, há algumas considerações genéricas que se devem atender a quando do assumir da posição de sentado, seja em cadeira de rodas, seja nas atividades diárias e de lazer. A cadeira de rodas deverá ter sistema de posicionamento que tenha em atenção as medidas do corpo da pessoa. Da mesma forma, deve-se ter em consideração que a doença irá evoluir, logo, esse sistema deve poder ser ajustado ou alterado em fases mais futuras. Deverá proporcionar correto alinhamento da coluna vertebral, a pelvis deve se encontrar bem estabilizada, ou seja, encostada ao encosto, e os pés devem ser bem colocados e apoiados adequadamente nos patins da cadeira. Durante todo este processo, é fundamental que seja acompanhado por um técnico especializado em sistemas de posicionamento. É importante ter cuidados acrescidos com a postura na posição de sentado. O correto alinhamento da coluna vertebral, evitando estar em posturas sustentadas de inclinação e rotação do tronco, as quais aumentam o risco de escoliose. Garantir que a pelvis esteja estabilizada e a coluna suportada, respeitando as suas curvaturas normais, de forma a evitar alterações da coluna. Como estratégia, pode-se colocar a almofada na região lombar. Garantir que toda a planta do pé se encontra apoiada no chão, preferencialmente até à posição neutra. Caso não consiga, utilize uma superfície de apoio. Isto poderá ser aplicado quando se está sentado à mesa durante a refeição, no banco do carro, no sofá, entre outros locais, com o objetivo de evitar ou retardar eventuais retrações do tendão de Aquiles. Deitado na cama, algumas recomendações para esta posição são as seguintes. Escolher uma almofada de forma a que a cabeça se encontre em posição neutra, quer de lado, quer de barriga para cima. De lado, colocar a almofada entre os joelhos. De barriga para cima, colocar a almofada por baixo dos joelhos. De barriga para cima, poderá haver a necessidade de utilizar uma ortótese para manter o pé em posição neutra, de forma a contrariar o pé pendente. As adaptações ao contexto de casa acabam por ser um complemento importante à reabilitação, já que permitem uma maior autonomia à pessoa. Neste sentido, caso ainda não as tenha executado nesta fase, recomendamos pensar nas seguintes propostas de alteração. Retirar todos os obstáculos que se tem em casa, de forma a que a pessoa possa andar em segurança, como por exemplo tapetes ou peças decorativas. A largura das portas ser superior a 80 cm. Evitar ter degraus e, caso tenha, evitar percorrer nesses percursos. Caso não seja possível, tentar ver a possibilidade de colocar rampas. Verificar a possibilidade de instalação de elevador vertical, plataforma ou cadeira elevatória de escadas. Garantir espaços amplos no contexto de casa para se poder deslocar livremente em cadeira de rodas sem necessidade de efetuar manobras. Garantir condições de banho na posição de sentado, preferencialmente retirando banheiras e instalando base de chuveiro ao nível do restante chão da casa de banho. Caso a pessoa queira continuar a tomar banho na posição de pé, deve-se proceder à instalação de barras de apoio. Terem atenção à altura da sanita. Sanitas mais altas facilitam a passagem para a posição de pé. Equacionar a colocação de barras laterais na sanita, para facilitar a transição da posição de sentado para a posição de pé. O equilíbrio entre os períodos na posição de pé, marcha e cadeira de rodas são muito importantes. Por um lado, é relevante manter a posição de pé e a marcha de forma a promover maior consciência corporal e alinhamento postural, evitar a atrofia muscular geral e melhorar o funcionamento do sistema cardiorrespiratório, digestivo e musculoesquelético, vascular, entre outros. É importante, emocional e socialmente,
uma vez que promove o bem-estar e a motivação. Preservar maior independência possível nas atividades de vida diária. Por outro lado, a cadeira de rodas vai permitir economizar energia, diminuir a fadiga muscular, potenciar a funcionalidade e a autonomia e permitir uma vida social mais ativa. Assim sendo, é recomendável o uso da cadeira de rodas por parte do utente quando necessita de realizar longas distâncias, evitando a fadiga muscular. Por outro lado, deve ser incentivado a andar ou estar na posição de pé em curtas distâncias, por exemplo, nas suas tarefas em casa, de forma a evitar a atrofia muscular e a manter a sua autonomia. Se a pessoa e a família, cuidadores, perceberem que uma transição precoce para a cadeira de rodas poderá permitir maior autonomia com um menor gasto energético nas diversas atividades e contextos do dia a dia. Insistir na manutenção de uma deslocação independente, quando já não se é capaz de o fazer, poderá trazer graves consequências, quer a nível da evolução da própria doença, quer em termos emocionais e sociais. O treino da posição de pé deve ser realizado sempre que possível. É de extrema importância para o doente pelos motivos que já falamos anteriormente. Realizar de forma segura e sem risco de quedas. Realizar, se possível, em vários momentos do dia, em períodos curtos, evitando questões como fadiga muscular, dores e desconforto. O doente não deve realizar mais este treino a partir do momento em que apresenta alguma deformidade associada que impossibilita assumir esta posição ou que a posição deixe de ser tolerada, como por exemplo no caso de haver retrações musculares ao nível dos isquiotibiais ou do tendão de Aquiles. Em casos excepcionais, poderá existir a necessidade de introdução de auxiliares de marcha, que permitam à pessoa deslocar-se autonomamente, devendo ser selecionado segundo a orientação do técnico especializado. O uso de auxiliares de marcha errados podem alterar o padrão de marcha, podendo causar novos problemas ao doente, e assim como aumentar o risco de queda. Os alongamentos têm como objetivo evitar retrações musculares, prevenir deformidades, aliviar a fadiga muscular e manter as amplitudes de movimento. Os alongamentos que vamos abordar são: os alongamentos devem ser realizados todos os dias. Deve-se associar ao alongamento tarefas que sejam prazerosas e significativas para a pessoa. A própria pessoa tem um papel importante no contexto de reabilitação e deve, por isso, assumir uma postura ativa e proativa, incluindo os alongamentos na sua rotina diária. Para nos ajudar no processo de alongamento, temos as ortóteses que promovem um alongamento passivo. Estas podem ser usadas de uma forma diurna ou noturna e têm como objetivo suportar ou melhorar o alinhamento articular, melhorar ou prevenir retrações e deformidades, melhorar a funcionalidade e promover a independência. A recomendação deste tipo de equipamento requer a consulta de especialistas na área dos neuromusculares e da ortopedia.
A mobilidade articular é essencial para a preservação dos movimentos articulares e diminuição da dor. Daí a importância da mobilização ativa, assistida e passiva das articulações. Deve-se sempre respeitar a tolerância da pessoa ao movimento, em especial quando já existem retrações ou restrições da mobilidade, assim como o número de repetições. Outra terapia que tem demonstrado excelentes benefícios nos doentes neuromusculares é a hidroterapia. Neste ambiente, é exercida uma menor carga sobre o sistema musculoesquelético devido às propriedades da água, o que permite aos doentes neuromusculares realizar exercícios e atividades com os membros superiores ou inferiores e tronco, que em contexto diário não conseguiriam executar. É de realçar que a temperatura da água deve ser adequada para permitir um melhor desempenho por parte do utente durante as sessões, ou seja, nem demasiado alta ao ponto de exacerbar a fadiga, nem demasiado baixa ao ponto de levar à sensação de desconforto e hipotermia. As atividades funcionais incluem as chamadas atividades de vida diária, como o comer, o vestir, o despir, a higiene, entre outras. Nesta fase, será importante incentivar a pessoa a manter a funcionalidade nestas atividades ou em determinadas tarefas relacionadas com a mesma. Em termos práticos, será provável que exista mobilidade dos membros superiores suficiente para a realização de algumas tarefas simples, como a utilização do garfo ou da colher para levar a comida à boca, ajudar na tarefa de vestir-despir a parte superior do tronco e membros superiores e, em alguns casos, também dos membros inferiores, ajudar na higiene da parte superior do tronco, entre outras. Da mesma forma, para maximizar a funcionalidade, poderá haver lugar à introdução de algumas ajudas técnicas, como pinça de cabo longo para agarrar objetos que caem ao chão, pentes ou escovas com cabo longo para melhor executar a tarefa de pentear, esponja de cabo longo para pessoas que tenham dificuldade em chegar às costas e membros inferiores durante a tarefa de banho. Em alturas mais avançadas da doença, em que existe mais dependência motora, será de equacionar a introdução de métodos alternativos de transferência, como gruas de transferência, a utilização de cadeiras de banho para a higiene diária, a introdução do urinol em indivíduos de género masculino, entre outras coisas. De referir que todas estas questões poderão ser discutidas com técnicos especializados, nomeadamente terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas. Com este vídeo, esperamos ter contribuído para uma gestão mais eficaz da sua doença neuromuscular. A APN e os seus técnicos encontram-se disponíveis para qualquer esclarecimento que entendam pertinente.
Não deixe de nos acompanhar através do site oficial www.apn.pt e da página de Facebook. Obrigado pela vossa atenção.